Tem um time na NFL, chama Patriots, que era o time do ex lá da Gisele Bündchen, o Tom Brady. E o Tom Brady, ele foi escolhido no draft, né? Draft é uma parada lá que tem na NFL, que eles pegam lá os mais jovens e draftam ele para os times principais, né? E o Tom Brady, ele é o melhor de todos os tempos no esporte dele. Né? No sentido do quarterback, na posição dele, ele é o maior de todos. Talvez da NFL, o cara ganhou tudo. E aí, quando ele foi escolhido, ele não foi a primeira escolha. Ele foi, a 93ª, entendeu? Tipo assim, foi uma sorte, assim, porque, tipo, muitas pessoas, os times escolheram outros atletas, ele foi sobrando, e aí o New England Patriots pegou e contratou ele. E ele, virou o melhor de todos os tempos. Nesse caso, o que uma pessoa faz quando tá no ápice, igual o Patriots? Cara, continua com o meu processo de draft, deu certo, né? Os caras escolheram ele. Porque teve time que não escolheu, por mais que ele tenha sido quase o número 100, teve time que deixou ele passar. Mas o Patriots falou, não, cara, a gente tem um time foda aqui, de olheiro, a gente olhou o Tom Brady, detectou que ele era fora da curva e pegou e contratou. Só que aí os caras da diretoria falaram assim, não, vocês são péssimos, porque vocês esperaram a gente perder ele quase 92 vezes. Vocês deram a chance pro azar. Se o cara era tão bom assim, por que não foi o primeiro? Se vocês são tão bons assim, por que vocês não escolheram ele entre os 10 primeiros? Ou seja, por mais que ele estivesse no ápice, tivesse um sistema redondo, cara, dá pra ficar melhor. Porque o ego dessa galera é assim, estamos manjando pra caramba já. Então agora todo draft que tiver, a gente vai fazer a mesma coisa. E não é bem assim. Então isso é um dos exemplos que o livro traz. Até quando você tá lá em cima, o ego vai... E você tem que dominar o seu ego. E a forma de você dominar o seu ego é sempre você metrificar. Então, quando o Patriots começou a metrificar, será que a gente é bom mesmo? Não é, porque demorou 90 pra escolher o cara. Tá, gente? Perdoe se não é o 90, talvez pode ter sido o 80 ou 70, mas, cara, foi lá na casa do chapéu. Foi muitas escolhas depois, tá? Então, os mais fãs aí de NFL, perdoe se houver algum erro aí, talvez de unidades aí. Mas, enfim, então esse é um exemplo que o livro traz. Ele conta toda essa história, ele traz vários outros exemplos. E no caso da galera, como que eu acho que o ego atrapalha? É no fato de você se desmotivar. E aí o livro tem uma receita muito legal para você não se desmotivar e para você saber se você está no caminho certo. E quando você sabe isso durante ali o seu ano, durante o dia a dia, fica melhor. Que dá o exemplo do Frank Shamrock, que é um dos treinadores mais conhecidos de artes marciais. Que ele fala assim que para um lutador de artes marciais ter sucesso, ele tem que andar com 3 tipos de pessoas. Com um lutador pior que ele, com um lutador igual a ele e com um mestre, ou seja, um lutador melhor que ele. Sabe por quê? Por quê? Porque o cara que é pior do que ele pode ensinar esse cara. E quando ele tá ensinando esse cara, ele tá sempre aprendendo. Quando ele anda também com um cara que tem o mesmo nível que ele, e eu falo aqui de lutas, mas pode ser qualquer outro ramo, tá? Qualquer outra percepção aí que você possa comparar. Quando você anda com alguém que tem o mesmo nível que você pode se comparar com essa pessoa. Se essa pessoa começar a se destacar, quer dizer que você tá treinando pouco. Se você começar a se destacar dela, quer dizer que você tá treinando bem, tá no caminho certo. Só que o mais importante, tem que ter alguém melhor que você. Quando você tem alguém melhor que você, não tem como você vestir o ego. Porque sempre vai ter alguém te mostrando que você não é o melhor, que você tem que treinar pra chegar ali. Isso resume no quê? Ambiente. A pessoa tem que andar no ambiente que ela não seja a mais inteligente da mesa, não seja a pessoa que mais lê, não seja a pessoa talvez mais disciplinada, mas ela também tem que ter sempre alguém para ela se comparar, alguém para ela ensinar. Então, esse mesmo sistema, eu diria que a gente pode ter para nossa vida. Com quem que você anda hoje? Você anda com pessoas melhores que você, para você se tornar boa naquilo? Pessoas iguais para você se comparar? Pessoas abaixo para você ensinar? Só aqui já são 3 pessoas. Quem aqui anda com 3 pessoas talvez tenha o mesmo objetivo? Então não adianta você fazer as metas de começo de ano sozinho. E não adianta ser 3 pessoas piores que você. Ou andar com 3 pessoas iguais você, 3 pessoas melhores que você, né? Tem que ser uma de cada. Pelo menos. Pelo menos. Eu acho que o mais importante é você ter alguém melhor, talvez, pra você ser aquele seu mentor, né? Você tem que ter um mentor na vida. Não adianta você querer achar que, sozinho você vai fazer as coisas. É como o Tony Robbins fala, o sucesso deixa pistas. Então, pega as pessoas que você considera bem-sucedida, que tiveram sucesso naquilo que você quer ter sucesso, cara, e vira obsessivo por essas pessoas aí, cara. Te torna obsessivo por elas. O que elas fazem, como que elas começam um dia, como...
E é isso, por que comecei a ler? Por causa disso, cara. Porque pega uma pessoa bem-sucedida que não lê. É muito raro, é muito difícil. Pode pegar. Pega na internet os caras mais ricos do mundo. Vê quais são os 3 principais hábitos dessas pessoas aí. Não tem muito erro, entendeu? Então as pessoas, às vezes de querer inventar a roda, faz o basicão, cara. Lê, entendeu? Procura colocar conhecimento pra dentro, conhecimento, lógico, qualificado. E é por isso que esse sistema do Clube do Livro eu acho que funciona muito. Porque no Clube do Livro tem pessoas melhores que você, tem pessoas iguais a você, e tem pessoas que acabaram de entrar lá, os faixa brancas, a gente chama, que são piores que você pra você ensinar. Então é um ecossistema diferente de que você tem na sua vida hoje. Quem que na sua vida hoje você pode conversar sobre livros, você pode aprender uma coisa nova, você pode ensinar pra alguém, você pode se comparar. Pô, vamos ler um livro junto? Pô, tô na página 70, fulano tá no 80, cara, deixa eu acelerar um pouquinho aqui pra chegar junto dele, entendeu? E é isso, cara. Então, quando você não tem essas comparações, fica muito difícil. Então, eu acho que esse livro casa muito bem por isso. E tem uma outra coisa fantástica que o livro fala, que é o seguinte, tem uma história de um pintor lá que ele era conhecido por pintar belos quadros e resolveu fazer poesias. Ele começou a reclamar, assim, isso era na época de Roma, tá? Roma antiga. Pô, cara, eu tenho um monte de ideia aqui, porque eu sou muito criativo e tal, cara. Eu tô sentindo que minhas poesias não estão agradando a galera, não estão fazendo sucesso. Um amigo dele falou assim, mas cara, você tá escrevendo muita poesia, você tá trabalhando mesmo ou você tá só no campo das ideias? Porque o que ele fala? Ele traz um conceito do Platão, né? Que o Platão fala que a maioria das pessoas se banqueteiam com os próprios pensamentos. O que é isso? Aquela pessoa, ela pensa tanta coisa. Cara, é muito foda isso, ó. Platão falou, hein? Tem pessoas que se banqueteiam com os próprios pensamentos. Elas ficam satisfeitas só com os pensamentos delas, de que ela tá se movimentando, de que ela tá fazendo. Cada vez que você encontra a pessoa, ela tem novos planos. E aí você para pra ver a vida da pessoa numa linha reta, assim, de onde ela tá, onde ela tá chegando, ela tá sempre em círculo. E essa pessoa pode ser você. Tá sempre com ideias, tá sempre com um monte de coisa, né? Então, sei lá, você quer dar um exemplo prático, você quer começar a ler, por exemplo, quer começar a ler mais. Fui lá, comprei vários livros, agora tô seguindo aqui o Rafael nas redes sociais, ó, tá vendo aí? Uma hora vai, cara, tô no caminho certo. Então a pessoa que vai fazer academia, né? Vai lá, escolhe a academia ideal, pô, tô com dúvida entre essa e essa, mas agora... Compra roupa, mas agora precisa de uma dieta, suplemento. Né? Compra um suplemento, aí agora passar no nutricionista pra fazer uma dieta, o cara passa tudo perfeito, né? Só que ela, nisso daí, ela perdeu 2, 3 meses. E provavelmente não vai durar muito tempo. E o treino que é bom? Treino que é bom, fazer o básico não faz. Porque a pessoa fica né, se admirando aí com os próprios pensamentos. Então, assim, eu acho que é um livro que é mudança de mentalidade. É fantástico, já lemos ele no Clube do Livro. Eu acho que é o primeiro aí para você ler, para você ver que muitas vezes o pior inimigo está dentro de você e você não percebe. A culpa não é dos outros, mas a culpa é sua e você não está percebendo nesse aspecto, né?